Acho que foi agora. Oi, oi, Solange! Oi, oi, tudo Tudo jóia, menina? bom? Tudo jóia. Entrei aqui assim na expectativa dessa live. Né? Muito prazer, muita honra estar estreando o seu canal. Pois é, então, deixa eu falar então só um pouquinho então sobre esse novo profile, né? Esse novo projeto. Eu tô, Então, eu ia te perguntar isso, assim, como é que surgiu a ideia, qual que é a intenção? então, o que acontece? Na verdade, eu vivi muitos anos de um relacionamento abusivo e para mim era muito difícil identificar, né, quais eram essas faces, né, de um abusador. Que a gente fala abusador e parece que é uma palavra assim, uau, super assustadora, mas que no momento que a gente está vivendo o relacionamento, ele se mostra assim completamente diferente, né? Então é importante a gente falar, né, hoje sobre um pouquinho sobre essa questão de como que o abusador se mostra, né? E aí, como eu vivi, né, muitos anos, né, de um relacionamento abusivo, eu era difícil um pouco identificar assim se realmente eu estava vivendo um relacionamento abusivo, assim, não entrava na minha cabeça porque também eu não fazia ideia, eu não tinha assim. Mas não é só que você não faz ideia. Então, assim, o abusador ele não vai mudar muito. Ele tem vários tipos, não em um só, pode ter mais de um tipo. Então, um Uhum, abusador, ele pode ser psicopata, ele pode ser imaturo, ele pode ser misógino, ele pode ser machista. Um abusador pode ser só uma dessas coisas. Mas, sabe, meu anjo, o que mais faz nós mulheres ficarmos numa relação de abuso é que a gente é doutrinada desde a infância. E eu estou falando da mulher brasileira, não dá para generalizar assim, no geral. né, do Polo Norte ao Polo Sul. Estou falando da população que eu conheço melhor, que são as mulheres cristãs, que nasceram ali depois de 1920 para frente, mais urbanas, rural também, mas enfim, gente como a gente, né? Hum? Primeiro que assim, tem uma célebre fala que fala que a mulher a mulher sábia ela estrutura o lar, né? Tô aqui nos Estados Unidos já tem um tempo, tem hora que eu esqueço uma outra palavra em português. Mas assim, olha, se o homem tá bravo, você deve contemporizar, se o homem grita, você deve ter Exato. paciência. É Uhum. lógico que a gente tem que ser diplomata nesse mundo, né? Inclusive, é importante em qualquer relação. Uhum. Mas colocar na nossa costa, nas nossas costas, a edificação do lar É um peso muito grande, é uma né? grande mentira. Eu não sou responsável pelo comportamento do outro adulto. Exato. Eu posso piorar? Lógico que eu posso. Eu posso dar uma melhoradinha? Às vezes eu posso. Uhum. Mas, assim, que eu sou responsável pelo amadurecimento do homem, pela edificação do meu lar, eu só, não é verdade. Uhum. Entende? Assim, então, quando eu também falo que se uma mulher amar do fundo do coração, um amor verdadeiro mesmo, ela beija um sapo e ele vira príncipe, mentira. É. Então, quando eu tenho, e lá na primeira infância, quando eu estou me estruturando como indivíduo que eu vou vir a ser na vida, eu vou sendo bombardeada pelo social numa mensagem que eu sou responsável por consertar um homem, que eu sou responsável pelo comportamento do meu homem, que o homem é o cabeça do lar, mas eu sou o pescoço, ele olha para onde eu quero. Mentira. Ele olha para onde ele quer, ele olha, tem a ver com a história de vida dele. E Uhum. eu posso tangenciar isso aí? É lógico que sim. Então, fala um pouquinho de mim, né? Solange, há 6 anos aqui, psicóloga, psicodramatista, trabalho com constelação familiar, casada, há 24 anos com o mesmo homem, com mais um tempinho de namoro. Então, assim, eu sou pró-casamento. Todos os meus filhos eu tive com o mesmo homem, por competência e por sorte, por bênção também. Sim, sim, sim.
Entende? Assim, então, quando falar, a gente tem uma responsabilidade, por que que a gente ficou? Você ficou, primeiro porque o abuso vem devagar. Isso, era isso exatamente que eu queria começar a falar sobre isso, e aí você chegou num ponto. Então, assim, na verdade, o objetivo mesmo, né, só para todo mundo que está assistindo saber qual o objetivo desse novo projeto que eu estou fazendo, que é essa página, a Fênix por Érica, é, na verdade, identificar, falar um pouco nessa página sobre identificando esses abusos, essas faces que para a gente parece que, na verdade, estão escondidas, assim, não são exatamente o abuso, mas a gente não sabe identificar, às vezes, que tipo de abuso é, porque não é um abusador psicopata, mas é um abusador que não tem educação, como você falou, né? Ou então que se comporta como criança, né? Que não sabe. Então, você escolhe palavras para falar, você de vez em quando a mão fica fria, o coração acelera para se colocar. Uhum. Você não tem coragem de contar para os seus pais exatamente o que rola dentro de casa. Você está começando a ter queda de cabelo e não é porque você está fazendo prova de concurso. Então você está numa relação abusiva. É. E o abuso ele não começa de uma hora para outra, ele começa pouquinho. A pessoa faz e depois ele faz cara de arrependido. Porque o recurso para continuar com a relação é mais ou menos igual para todos. Uhum. Né? Assim, faz você se sentir responsável pelo ato dele. E aí você fala, bom, a responsabilidade de melhorar isso é minha. Faz você ter dó dele. Eu só fiz isso porque perdi o emprego, porque minha mãe bateu quando era pequeno, porque Marte se alinhou com Vênus, enfim. A Lua, foi a Lua. Então, Não. é algo que Pô. aconteceu e aquilo mexe com você, e aquilo um algo que você entende aquele papo, faz Uhum. com que você tenha dó. E aí você fica vulnerável. É como se você se fosse para um lugar de uma certa importância, uma certa invulnerabilidade. Isso é mentira, porque o outro só fez isso porque isso funciona e é válido. Uhum. Mas é você com seu filho até uns 7 anos. Que fulaninho deu uma birra no mercado porque está com sono. É, tipo uma criança. Então, assim, a gente consegue, por exemplo, um exemplo, né, meu, né, muito típico quando eu vivia um relacionamento abusivo, era pensar assim, ai, eu não vou estressar ele hoje porque eu acho que hoje ele teve problema no trabalho. Então, eu nem vou falar nada, você vive pisando em ovos, né? Ou então você fala alguma coisa e você fica naquela expectativa de que a pessoa vai falar alguma coisa contrária, ou então vai entrar no embate, assim, então você tenta ao máximo dar tudo para aquela pessoa e tenta arranjar desculpas. E como você falou, começa a mentir para a família, não, tá tudo bem, tá tudo certo, tá tudo maravilhoso, entendeu? Não, você está vivendo, né, um relacionamento abusivo. Vou deixar as perguntas para daqui a pouco, eu já tenho algumas perguntas aqui. Mas eu queria muito assim que você falasse um pouco das faces dos abusadores, para as pessoas poderem entender que abusador não é só aquele psicopata que faz crueldade, né? Tem aquele que faz crueldade que ri na sua cara e que fala assim, você vai ver o que vai acontecer com você, ou então tipo aquele que te ameaça mesmo, aquele que te bate, aquele que realmente chega ao extremo. E exatamente essa página que eu estou criando é porque eu vivi o relacionamento abusivo do começo até o final. Então eu fui à extremidade dele e assim, graças a Deus eu encontrei anjos, né, amigos e pessoas que eu pude ter o apoio. E é isso que eu desejo para as pessoas que estão assistindo, para as pessoas que vão participar dessa página que eu criei, é criar essa rede de apoio para a gente se ajudar e para a gente identificar juntos e estar junto nessa, porque juntos a gente cada vez é mais forte, né? Então eu queria que você falasse para a gente, como especialista, psicóloga, consteladora que você é, como que são essas faces dos abusadores, porque tem muita gente
que não consegue identificar ou tem um pouco de dificuldade por achar que não é abuso o que está vivendo? Então, primeiro é a pessoa dar atenção para o que ela está sentindo. Eu estou sentindo medo, se eu estou pisando em ovos, se eu estou mentindo sobre onde é que eu estou numa relação ruim. Seja de abuso, seja tóxico, seja o nome que a gente quiser dar, deu ruim. Né? Qualquer um desses que eu vou comentar com você, eles são capazes de dar um tapão, de rir na hora, falando, tá vendo que vai acontecer isso aí? O que mais diferencia o psicopata do restante é porque o psicopata sabe o que está fazendo, não está fazendo por raiva, não se arrepende depois. Entende? Ele é capaz logo depois de ter estraçalhado. E aqui, gente, eu vou falar homem e mulher, vocês podem trocar. Onde está homem, colocar mulher, e onde está mulher, colocar homem. Tá? Mas falando com uma mulher que foi abusada, então eu vou colocar aqui o abusador com cara de homem. Mas uma mulher também pode ser psicopata, pode ser perversa, narcisista, imatura, tá bom? Eu tinha uma pergunta em relação a isso também aqui, né? Que era a pergunta da Ri, falando se o homem pode, né? Homem também pode viver um relacionamento abusivo por mulher, né? Sim, sim. Sim. Isso aí é frequente e hoje em dia muitos lugares que atendem a mulher, como o Homem do Express também, atende homem. Exato. Mas, enfim, a gente tem percebido uma relação desse abuso que muitas vezes leva à morte até do outro, mais do homem para com a mulher. Muito mais. É uma questão estrutural da nossa sociedade que a mulher que não está afim de casar, que não gosta muito da brincadeira, é mais difícil para ela. Ela acaba se submetendo mais a essa estrutura e a mulher ela é mais doutrinada a ser uma boa parceira. Então, o jeito da mulher ser complicada é um jeito mais sutil, ela é mais passivo-agressiva, ela é mais... E como o homem, especialmente nos 3 primeiros quartos de vida, ele não fica muito em casa, ele é menos vulnerável a isso. E assim, e o homem costuma ainda ter um pouco mais de poder, força, ele geralmente na briga o homem bate melhor. Sim. E ainda tem um pouco mais de poder, prestígio social e dinheiro. Então, isso ajuda mais a parte masculina a exercer com mais competência a violência. Mas acontece dos dois lados. Então, assim, o psicopata, o que ele busca? Ele quer poder, ele quer domínio. Ele realmente se sente um ser humano diferenciado. Mas ele sabe que ele tem uma patologia, ele sabe o que ele está fazendo e ele não tem dúvida de que ele tem um problema. Só que ele acha que aquele problema traz uma vantagem para ele. Não ter vínculo com o outro traz uma vantagem. Então, eles são muito determinados. Então, um bom psicopata, ele termina com uma briga onde é dito coisas muito pesadas de um lado e do outro, e na sequência ele fala, mas você sabe que eu te amo e quero te levar para a cama. Assim, ele não reconhece que ali não tem clima mais. E se você fala não, ele é capaz de falar algo como, olha, eu estou tentando fazer as pazes, você que não quer. Exato, exato. E ele pode forçar também você, né? Ele força porque ele tem um prazer no outro momento. Já uma pessoa narcisista... Oi. Fala também em relação a isso, é que o abusador, no caso desse, que é psicopata, ele não tem empatia. Exato, ele não sente pelo outro. Ele não tá nem aí, não tem essa capacidade de vínculo e de empatia. Então, o que é empatia? Empatia a gente percebe em criança de 6 meses. A criança de 6 meses, se ela entende que uma cena é triste, ela faz beicinho. A criança de 1 ano e pouco, se ela vê o irmão apanhando, ele chora. Isso. Desde antes da mãe começar a ensinar, se coloca no lugar do outro, tem uma coisa de eu me vinculo, eu sinto com o outro. Eu me movo junto com o outro. O psicopata não tem isso, ele tem uma frieza. Mas o psicopata que não é perverso, ele vai te fazer mal se isso for interessante para ele por algum motivo. Entende? Então, assim,
Se eu quero comprar uma casa e eu preciso que você, minha esposa, faça US$ 10.000 esse mês, eu vou te colocar para fazer limpeza de casa de manhã, de tarde, de noite, sábado, domingo e feriado, e ponto. E se você não trouxer o dinheiro, você gastar dinheiro com um absorvente na rua, eu quebro a sua cara. Exato. Porque, assim, É. eu quero esse dinheiro porque eu tenho um objetivo. Depois que eu comprei a casa, se eu estou entre um sonho e outro, e o seu trabalho não interessa tanto assim para mim, eu sou capaz de falar, descansa aí. Eu não te faço trabalhar para te fazer sofrer. Eu te faço trabalhar, eu te Por faço interesse. chegar em casa depois do trabalho e me fazer uma janta, porque eu gosto de jantar bem. Exato. Pelo meu objetivo, por um porquê, eu uso o outro. Se esse outro começa a sair, eu sei que eu exagerei, porque ele tem uma inteligência preservada. Todo psicopata é inteligente? Não. Mas o psicopata que não é inteligente, ele não entra em certos tipos de relação. Entende? Porque ele não tem essa competência. Então, tem muito burro psicopata. Não é todo psicopata é inteligente, não. Sim. Mas os inteligentes vão para posições mais maiores, né? De mais prestígio. O psicopata, ele tem uma questão, diferente do narcisista. Ele não faz questão de ser o famosão. Às vezes ele até prefere ser o boberi, que fica lá Ele fica lá atrás, né? lá atrás, mandando em tudo. Ele sabe que o poder é dele. Ele sabe que ele está elegendo presidente, mas se o Collor quer aparecer e sair no Fantástico, ele não está ligando. Porque para ele o importante é o poder real. Nem é a fama, é o poder. Às vezes fica na sombra, ele entende que é melhor e fica numa boa na sombra. O psicopata perverso, não, ele sente prazer de fazer o outro sofrer. Por quê? Não tem nada que é mais poderoso de que eu te fazer sofrer e você continuar na relação. De eu ter controle sobre a sua vida e sua morte. Eu falo, olha, não vou te matar hoje, vou te matar quando eu quiser, na hora que eu quiser, vai eu posso, eu sou, eu realizo. rolando. Mas esse é o cruel narcisista. É o psicopata cruel, é o psicopata perverso. Qual que é a diferença, por exemplo, de um psicopata para um narcisista? Primeiro que o narcisista ele faz vínculo. Um vínculo esquisito. É como se o psicopata fosse cego para as relações e o narcisista fosse míope grave. O narcisista, ele faz vínculo. Só que os vínculos dele são focados nele. Por algum motivo, ele acha que ele é um filho especial de Deus. Por algum motivo, ele acha que é uma obra-prima da natureza. Eu mereço ser visto, eu mereço ser conhecido, eu mereço ser paparicado. O narcisista, ele não dá conta de deixar o outro levar fama, de ser amigo do importante. Ele quer ser o importante. Então, ele quer ser diva. Né? Ele quer ser divino. Mas ele sabe que ele às vezes exagera. Ele sente muito de vez em quando. Ele sente culpa. Porque ele vincula. Só que o vínculo dele, o jeito dele olhar a vida é como se ele precisasse de um óculos. Então, não é que ele não seja capaz de ver, mas ele não vê direito, ele vê de uma forma distorcida. Mas o narcisista, ele é um pouco egoísta também, né? Extremamente egoísta. Porque ele só pensa nele o tempo inteiro, os interesses são todos voltados para ele, tudo tem que ser feito do jeito que ele quer, se não for feito do jeito que ele quer... Ele se irrita profundamente. Tem desgaste, né? Ele quer ser visto, mas assim, ele não é muito inteligente, muitas vezes. Ele não tem uma inteligência emocional muito boa. Então, às vezes, ele chama atenção para algo ruim. Às vezes, ele aparece de um jeito feio. Mas o narcisista, psicopata, se ele passar para te levar para jantar, se você passar a pegar ele, levar para jantar, e você pagar a conta, ele faz de conta que é grato. Ele reconhece que você fez uma coisa bacana. Ele sabe que você não precisava fazer aquilo. O narcisista acha que foi um prazer para você fazer aquilo. Ele acha então é sua. Né? Oi? Ele acha que, inclusive, é obrigação sua pagar a conta ou então fazer aquilo porque ele é o melhor.
Homem. Não, assim, e você que tem que ficar grata porque ele gastou um tempo com você. Exato. Entende? Assim, é uma coisa muito da bajulação. Então, Aham. ele faz, muitas vezes, sofrer. A mãe narcisista, o pai narcisista, eles são complicados. Por quê? Ele quer ter fã. Ele quer ter pessoas que carreguem a carruagem dele. Ele quer ter fã-clube. E ele sabe que o melhor fã-clube é filho. Porque depende dele, porque tem que ter gratidão para ele, porque a sociedade olha e fala, nossa, você tem que ser grato para o seu pai. Assim, esse papel de paparicador, com reconhecimento, é um papel muito fácil de eu colocar um filho nesse papel. Sim. Então, muitas vezes a mãe narcisista, e a pessoa está lascada quando ela tem um pai ou uma mãe muito narcisista, que ele é dependente, porque ele já nasce sendo abusado. E aí ele vai para uma relação posterior. Se ele cai numa relação de abuso, ele demora para entender que aquilo não está legal. Uhum. Porque a mãe narcisista, por um lado, ela quer que o filho brilhe, para as pessoas falarem, olha, o seu filho brilhou. Mas para falar que foi ela que fez o filho, que criou, que fez tudo, porque aquele filho está fazendo por causa dela. Mas ela não quer que o filho seja maior do que ela. Então, se o seu filho é bem falante, você precisa ver como é que eu sou para falar. Se o seu filho é bom em matemática, você precisa ver como é que eu sou em matemática. Ela concorre, inclusive, com os filhos. Ah, tá. Também ela quer o filho dependente. Porque se o meu filho voar, como é que eu faço com o meu fã-clube? Quem vai buscar água para mim? Quem vai me levar no médico? Quem vai fazer... E fazer por obrigação, sendo grato que eu te dei a vida. Vai acabar a tábua de salvação dela. Então, esse narcisista, ele faz também com os colaterais, com um colega, com um funcionário. Então, uma questão do narcisista é que ele faz com todo mundo igual. O psicopata, ele vai pesando e medindo e vendo com quem que ele pode fazer o quê. E o psicopata, quando ele chora, é fingimento? A pergunta da Puro fingimento. Totalmente fingimento, né? Totalmente. Se a gente pega a lágrima do psicopata e leva para um laboratório, ela não tem ocitocina, ela não tem certos hormônios. É uma lágrima de crocodilo, é uma lágrima quase água. Porque não tem empatia com nada. Porque ele não vincula. Ele não tem empatia. Ele vincula com o prazer dele. Então, o psicopata, ele tem mais prazer. O prazer do psicopata é muito de comer, de beber, de ganhar. Porque ele não tem um afeto. Mesmo pelas coisas, ele não tem muito afeto. Uhum. É lógico que eu estou falando dos puros, né? Tem gradação aí. O imaturo, o que ele quer é que você dê atenção para ele. Que você viva por conta dele. Que você olhe para ele e se encante com ele. E o imaturo também é imaturo geral. Geralmente o imaturo, quando ele dá piti, fica de mal, emburra, exclui, grita, bate porta, ele faz isso um pouco por falta de recurso. Depois ele se envergonha. E aí depois ele pede desculpa e começa um novo ciclo. E ele vai pedir desculpa, e aí desculpa é genuína. Na hora que ele pede desculpa de verdade, ele sente muito de verdade, ele sente culpa de verdade. Mas se ele não reconhece que ele é imaturo, e ele não vai buscar tratamento, ele não vai amadurecer só porque pediu desculpa. E na próxima vez que ele for frustrado, ele de novo cai na mesma. Na próxima vez que ele tiver que lidar com alguma coisa e não der conta, ele vai fazer da mesma forma. Por falta de recurso, ele sai te exigindo que você faça. O imaturo, ele lembra muito, sabe a criança quando ela está ali por volta de uns 9 meses, que ela pega o rosto da mãe e fala, olha para mim. Sim. Não olha para ele, olha para mim. Não, olha aqui. Então, o narcisista, ele tem muito ciúme. Mas o imaturo, ele tem uma posse. Ele parece um pouco com um psicopata nisso. Tá. Qual que é a diferenciação aqui? É que alguns têm cura se ele quiser e quiser muito. Mas ele que tem que querer, porque eu não posso curar. Não, você não tem o beijo mágico da princesa e do sapo. Você não vai beijar o sapo e ele vai virar príncipe. Não, é assim que funciona. Aí tem o misógino. O misógino, muitas vezes, ele é um gay enrustido, que ele tem raiva da mulher. O misógino, via de regra, ele trata a mulher muito mal. Quanto mais íntima, pior ele trata.
Mas ele tem algumas exceções. Às vezes, mãe está numa categoria que não é mulher, é outra coisa. Então você fala assim, mas ele trata tão bem a mãe dele, como assim ele não gosta de mulher? Porque É mãe como, não é mulher, mãe é outra coisa, é na cabeça de alguns. como se fosse tipo um anjo, uma coisa divina, e as É outras outra coisa. é outra. Minha irmã é outra coisa. Entende? Mulheres, minha irmã. Mulheres, minha mãe. Aham, Então, ele muitas faz vezes o para. misógino, ele trata mal, ele tem raiva. O que ele faz é por raiva. Então, assim, às vezes você não faz nada. Ele já chega em casa e fala assim, mas parece que ele tem raiva de eu existir. E é exatamente isso. Entendi. 90% das vezes, atrás de um misógino, tem um gay dentro do guarda-roupa que não admite nem para si. 90% mesmo, de 90 para mais, são gays que não lidam bem com o fato de que ele queria não ser homem. E não ser homem é ser mulher. E você pode ser aquilo que eu não me permito. Então, eu quero que você se lasque. Tem uma inveja muito grande, tem uma raiva, são umas coisas complicadas. Então, e que esse também não tem cura. Mas nem se ele quiser, assim, nem se de repente procurar ajuda, terapia, alguma Não, coisa. esse teria, mas não tem cura numa relação, porque para ele se curar, ele tem que assumir a homossexualidade dele. Então, de Uhum, qualquer forma, essa relação aí, a menos que você seja uma pessoa fluida, e se ele mudar, você muda também, e estamos juntos. uhum, entendi. O machista, ele acha que a mulher está na categoria que ela nasceu para servir. Ela nasceu para ser bucha de canhão. Tá lá no fogão cozinhando. Então, ele tem empatia, ele tem capacidade de vínculo, mas ele realmente enxerga a mulher como um ser de segunda categoria, como alguém que vem ao mundo para isso mesmo. Para Igual ser. muitos de nós, gente muito legal, já fez com escravo, assim, porque você é negro, você não tem alma e dormir na senzala, tudo bem. Uhum, Então, nem todo mundo que teve um escravo eram pessoas malvadas. Mas eles davam conta de dormir com a cabeça muito sossegada, rezar o terço, se sentir um cidadão bacanérrimo, com um monte de gente na senzala comendo mal, dormindo mal, passando frio, com dor de dente. Que é mais ou menos a relação que a gente tem, que muitos de nós têm com o cavalo. Eu adoro o cavalo é bacana, o cavalo é legal, eu levo o cavalo para o veterinário. Mas eu coloco um freio no cavalo que machuca o dente dele, porque é para isso que o cavalo serve, para a gente montar nele. hum, Entende? Então, o machista, ele olha a mulher como um ser, ele é outra categoria de ser. uhum. E Solange, todas essas faces, né, dos abusadores que a gente está listando aí, com certeza tem mais, e você vai continuar falando, mas todos esses, assim, eles têm a possibilidade de ter algum tipo de reversão, assim, Tem, mas ele tem que querer muito. a pessoa, né? A pessoa tem Só- que querer, só- tem que ter a sorte de ter um profissional que ajude de verdade. Porque, Uhum, entende, assim, dependendo do profissional que a pessoa procura, às vezes o profissional vai colocar panos quentes, fala, olha, é assim mesmo, tem que ter calma, tá de cabeça quente, o lugar da mulher é sobre o cajado do marido mesmo, entende? Assim, ele tem que reconhecer, tem que querer mudar. E às vezes o querer mudar é difícil, porque ele vai perder muito para ir para o mundo que ele não sabe bem o que ele vai ganhar. uhum. E todos esses abusadores, no caso, eles têm uma autoestima muito baixa, né? Por isso que eles Não, tratam. o psicopata muitas vezes tem uma autoestima bacaninha. Ah, é? Muitas vezes o narcisista ele tem uma autoestima bacaninha. Muitas vezes o machista, que aprendeu que a mulher veio ao mundo para ter o sobrenome do pai, depois o sobrenome do marido, que ela é uma mulher e um camelo, vale a mesma coisa. Ele aprendeu que o valor da mulher é esse. Às vezes Hum, ele é um cidadão muito bacana, sabe assim, ele manda dinheiro para criancinhas escondido, não é para aparecer. Na África, ele é bom. Mas uhum. ele aprendeu que mulher e cachorro, cavalo, assim, cada um tem um. Devem ser tratados de Então, modo eu deixar meu cachorro dormir no quintal num dia chuvoso, normal. normal, porque eu fui ensinado isso, né? Porque eu tenho autoestima baixa que eu faço isso. Eu fui estruturado nessa forma de ver o mundo. Então, em alguns casos,
a nossa sociedade, né, e a nossa cultura influencia bastante, né? Sim, quando você vai num shake e fala, olha, é um absurdo você fazer a sua mulher colocar uma roupa desconfortável, e você está fazendo isso porque você tem baixa autoestima e tem inveja do corpo dela, ele ri da sua cara e fala, não tem mal, tá baixa autoestima coisa nenhuma. Essa daí, a burca, é a roupa adequada para a mulher. Foi assim que meu pai me ensinou, meu avô ensinou para meu pai, é você que está enganada com a cor da chita. Entende? Então a gente tem que ter um cuidado, porque quando eu faço isso, de achar que ele tem autoestima baixa, que ele está adoecido, que com a minha ajuda, com a minha fala, rapidamente ele vai conseguir dar uma mudada, eu vou para aquele lugar com outras palavras de que a mulher é o pescoço e o homem é a cabeça que olha para onde a mulher quer. Que eu sou responsável por acabar de criar esse menino. Exatamente. Entende? E fora disso, a gente ainda tem assim. E, de novo, não é que raramente você vai pegar um tipo puro, geralmente a coisa está meio misturada. Que tipo de vínculo que a pessoa é capaz de estabelecer? Então, agora a gente tirou da mesa muito tirado do psicopata. Tá? Essas pessoas aqui, elas vinculam. Uhum. Não quem teve até os 4, 8 anos um lar equilibrado, onde as etapas aconteceram, o adulto era confiável, tinha base segura. Eu vou ser um adulto que sou capaz de confiar no outro e confiar em mim. E sou capaz de deixar alguém entrar na minha intimidade. Uhum. Então, eu tenho um apego seguro. Eu sou capaz de diálogo. É lógico que quando eu vou dar piti, mas depois, sabe, são pitis que não viram trauma, que São coisas que, de repente, são são corriqueiras. ciúmes comuns, são momentos de insegurança comuns, são... Porque eu tenho um apego que a gente chama de apego seguro. Tem gente que ele foi tão lascado na infância que ele desenvolve um apego evitante. Esse também não é perigoso, não. Porque a dele é o seguinte, eu me basto, eu comigo, basta ter um grupo de amigos, não quero saber de casamento. Então, assim, essa pessoa ela pode ser freira, ser padre, ser um solteirão resolvidão, ser uma pessoa que gosta de meditar, viajar, ir para os Andes. Tá tudo bem. É um ótimo padrinho, é um ótimo amigo, contanto que ninguém vai para o mundo dele. Sabe assim, ele vai na casa das pessoas, raramente chama para ir na casa dele, ele é amigo, pau para toda obra, mas sistemáticozão. Uhum. E ele é capaz de vínculo, ele não é capaz de intimidade. Porque até então a gente falou do tipo de vínculo. O vínculo do Não, machista. é interessante isso. Qual é a diferença da intimidade para o vínculo? Então, assim, a gente se encontrou algumas vezes. E acontece um vínculo entre a gente. Você não é mais uma pessoa como outra qualquer no mundo. Tá. Entende? Se amanhã você for para o Brasil, eu vou lamentar. Falar, nossa, menos uma pessoa bacana aqui no sul da Flórida que eu gostava de encontrar, de abraçar. Sim. Uhum. Mas você nunca veio na minha casa. Se eu tiver um pesadelo essa noite, eu não vou te contar. A gente não tem intimidade, a gente tem um vínculo. Entendi. Eu tenho carinho por você. Se a gente tivesse numa live, você estivesse ensinando a fazer uma comida e cortasse um pedacinho do dedo, bem pequenininho, eu ia fazer... Entende? Assim, eu tenho uma... Mas a intimidade a gente não tem. Entendi. Tá? Eu ainda não dou conta de viajar com você e, sei lá, fazer uma noite e rir. Acontece, me desculpa. Ou então acontece uma coisa, peraí que eu vou ligar para Solange. A Érica vai ligar para Solange. Nossa, Solange, está acontecendo alguma coisa aqui, tipo... Entende? Assim, eu até posso te ligar se fosse uma coisa mais socialmente aceita. Meu pneu furou perto da sua casa. Eu falo, Érica, você pode me dar uma de mão aqui? Tá muito quente até o seguro chegar. Uhum. Mas a gente não tem intimidade. Sabe? Essa coisa de não pisar em ovos. A gente não tem uma intimidade. Aí tem o ambivalente. O ambivalente é lasca. Porque o ambivalente, ele não confia em si. Ele não confia que você é capaz de amá-lo. Porque ele, na criação dele, ele teve pais ambivalentes, que uma hora era quase uma mãe helicóptero, cuidava, dava, então ele vinculava. Uhum. E a mãe, ela arranjava um namorado, sumia no mundo. Se o namorado viesse em casa e falasse, passa daqui, menino, ela ria com ele, ia pro quarto. Concordava. Entende? Então, assim, a mesma pessoa que me cuida, ela me abandona. A mesma pessoa que me cuida, ela me lasca.
A mesma pessoa que me dá segurança também me deixa vulnerável para coisas que me machucam muito. Então, um dia ela sai comigo, não sei o que, não sei o que, não sei o que. No outro dia, se eu falar, tô com fome, ela fala, menino, você dá trabalho aqui? Pra que eu fui ter filho nessa vida? E você é uma praga, e cruz da minha estrada, né? Uhum. E aí, essa pessoa grande, ele aprendeu a estabelecer esse tipo de relação, que eu quero e eu preciso da intimidade. Eu vinculo. Eu não estou com a minha capacidade de fazer vínculo quebrado. Eu não sou psicopata. Uhum. Mas quando você vai chegando perto do meu mundo e eu vou me sentindo vulnerável, eu quero te empurrar e quero correr. E aí o empurrar e o correr do adulto é gritar, é maltratar, porque eu realmente eu espano quando você se aproxima muito da minha alminha. Aí Entendi. quando você fala, não aguento mais, vou embora, primeiro eu acho que você arranjou outro. E eu tenho crises de ciúme. Na sequência, ou se você já vai embora de uma vez, ainda não passa pelo primeiro, eu vou atrás, pelo amor de Deus, não me deixa, se me deixar eu corto o pulso, eu não sei viver sem você, você faz sentido na minha vida. Então, esse o ambivalente, ele tipo, ele quer o suprimento através do sofrimento dele, no caso. Não, ele quer, mas quando ele ganha, ele fica com medo. E aí ele empurra. E aí ele quer de novo. E na hora que chega, ele quer sair correndo e ele tem medo de você, e ele tem raiva, e ele tem. Então, é essa ambivalência. Ao mesmo tempo que ele quer, te seduz, busca, quando você chega, ele te maltrata. Isso pode ser de uma forma mais tênue, isso pode ser de uma forma mais grave. Sim. Daí ele vai te maltratar tanto quanto um psicopata perverso, porque ele vai te maltratar até você ir embora. E aí ele volta de novo te pedindo desculpas e E falando. chora, você recolheu o choro desse exame, tem ali adrenalina, tem ocitocina, é um choro de verdade também. É verdadeiro, diferente do psicopata. E esse tem uma questão, que ele é legal com quem não é muito íntimo. Então, ser melhor amiga, ser namorada, às vezes é legal. E dependendo da gravidade do ambivalente, ele vai bem até o noivado. Super bem, pode ficar noiva 10 anos. Aí Hum, casou, deu ruim. Porque aí, para ele, o casamento significa uma intimidade que isso aí sufoca. Isso aí dá. por Tem uns causa que vão até o do casamento. exemplo, né? Tem uns que vão até o casamento. Comprou uma casa, deu ruim. Porque isso significa que eu não posso ir embora mais na hora que eu quero, que agora tá misturado e. Ah, tá. Ou teve um filho, deu ruim, assim. Então tem hora que fala, mas foi 10 anos de casamento legal. Quando a gente comprou a chácara, que era o sonho da nossa vida, Não deu certo. tudo desandou. Então, Entendi. assim, tem graus aí também. O ambivalente também é tratável. Mas ele tem que querer, ele tem que ir para um terapeuta. E às vezes, assim, 5, 10 anos de terapia, terapia mesmo. Porque tem gente que vai para terapia e dá um tempo, aquilo que ele veio resolver já está resolvido, ele está quase que na manutenção de sanidade mental. Porque o nosso mundo é lasca, né? Mas ele não, ele ainda está com questões com a criança ferida, com questões terapêuticas. Porque, e aí, de novo, dependendo do grau, né? Tem uma escadinha para todos eles. Tem um outro que é o que a gente chama de desorganizado, desorientado, que é alguém que também aprendeu, ele busca o vínculo, mas ele também não dá conta do vínculo. Só que diferente do ambivalente, ele busca o vínculo e à medida que vai andando, de repente ele some. É, Ele aquele não te maltrata. o famoso foi comprar cigarros e sumiu. E sumiu. Entende? Então ele vai fazendo o vínculo, mas quando passa de um ponto, não que ele maltrate a pessoa, mas assim, é muito comum chegar no consultório, a pessoa, tanto homem como mulher, fala assim, tava tudo ótimo, de repente sumiu, não sei o que eu fiz, me bloqueou do Instagram, sumiu. Mas você acha que isso acontece com esse tipo de pessoa porque a pessoa ela é desorientada, sofreu alguma coisa na infância por causa disso? Então, esse Ou é- é 3% da população, ele sofreu muito na infância. Hum, Ele é o filho do psicopata. hum. Então, esse aqui, ele é filho do psicopata perverso. Entende? Assim, a figura de intimidade lascou com a vida dele muito. E lascou contínuo. Diferente daquele do organizado, que a mãe, tinha uma hora que ela era quase uma mãe helicóptero de tão
tanta atenção, meu filhinho. E depois sumia, e depois voltava, e depois sumia. Esse, ele é torturado. Nossa. Entende? É aquele que dentro de casa tinha que fazer serviço, tudo era muito no tapa, que era humilhado, que... Então, assim, ele busca o vínculo, ele é meio que Dom Juan, busca o vínculo, quando o vínculo se estabelece, ele some, porque ele morre de medo de vínculo. Então, é por causa do medo, é uma parte da insegurança da pessoa, né? Mas esse aqui ele não costuma maltratar muito, não. Sim, então aí no caso também entra, nesse caso último, qual é esse? Esse é o Então, esse desorientado. aqui a gente está falando das pessoas que são capazes de ter o vínculo, de ter o apego, né? É a teoria do apego. Mas como é que esse apego funciona? Se ele é mais linear, se ele é mais zigue-zague, se ele é mais evitativo. E antes eu estava falando com você, com algumas pessoas que têm transtorno de personalidade. Ah, sim. Entende? Então, o narcisista, ele até pode ter um tipo de apego também, geralmente tem. Mas ele vê o mundo de uma forma assim, você tá aqui, você nasceu para ser meu súdito. Sim. Entende? Assim, a síndrome da rainha da Inglaterra. É um prazer para você parar o carro para passar. Sim. Entende? E você não fazer isso é um pecado. Entende? Não passou o carro para a rainha da Inglaterra passar, você vai preso. Porque rainha da Inglaterra, entendeu? Como assim? Eu estou aqui pagando todas as contas, você não está reconhecendo o que eu estou fazendo por você, né? Ele quer submissão, reconhecimento o tempo todo. E Solange, assim, um detalhe que eu acho que é importante também, porque eu acho que tem muita gente que eu já ouvi falar, já tenho conhecido, inclusive, que tem problemas com bebida, né? Então, assim, o relacionamento de repente não dá certo, porque assim a pessoa vive no bar bebendo, vive e tipo depois, e a pessoa não reconhece. Tem gente que até reconhece, ai, nossa, passei do ponto, alguma coisa assim. Mas tem gente que tipo assim, tá, bebe, 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 bebe e fala que a pessoa assim, pô, meus amigos, né? Sabe? Esse tipo de comportamento é um comportamento também que é imaturo, né? Ou então, como que a gente pode identificar uma pessoa que não consegue estar num relacionamento por causa da bebida? Então, aí ele pode ter uma questão de vínculo, né? De como é que é o apego dele. Que ele tem que se ausentar. E às vezes ele não se permite se ausentar indo embora, ele se ausenta bebendo. Porque é uma questão que vai se complicando. Então, lá no comecinho, ele pode ter começado a beber porque ele se sente imaturo, sem condição de lidar com o mundo e busca a bebida como um anestésico. Só que a bebida ela vai viciar. E a bebida, ele ainda vai mexer nos nossos circuitos neurais de diversas formas. Então, depois de uma boa ressaca, você fica irritado, porque o seu neurônio não está ainda muito... Então, se você já não tinha muita competência para ser gentil, para ser diplomata, depois você começa a beber, não só na hora da bebida, mas depois que você bebe, a sua capacidade cognitiva, ela baixa. Sim. Você tomar uma boa bebida, passar um final de semana bebendo, depois falar, olha, eu tô sóbrio, não sai mais um bafômetro, mas você vai fazer prova na segunda-feira, a sua performance não é a mesma. É. Então, a bebida dá uma rebaixada no cognitivo. A bebida, ela dá, na hora que você tá bêbado, a bebida rebaixa a sua vergonha, ela rebaixa as suas estruturas de lidar com o mundo. Então, você pode trazer depois da bebida uma série de problemas para casa, até doença venérea. Sim, sim, sim. Mas às vezes tem Mas as pessoas são violentas quando bebem, né? E tem as situações que a pessoa, tipo, bebe e, tipo, quer terminar o relacionamento, aí não tem coragem, aí bebe para terminar. Ou então, bebida baixa defesa.
Sim, ou então a pessoa bebe e não entende por que, que o parceiro não gosta de estar junto bebendo, entendeu? Assim, tem várias A situações. bebida vai te mostrar um pouco quem o outro é. Se eu beber e eu ligar pro meu ex-namorado, é porque no fundo eu queria ligar para ele, só que antes eu tinha umas defesas levantadas e não fazia aquilo por uma série de motivos. Uhum. Bebi, o que tá lá dentro aparece. Tomei coragem. E aí aflora. Pode ser ligar para o ex, pode ser querer ser rico e bacana e aí pagar para todo mundo. Eu não pago para todo mundo porque eu sou generoso, eu pago para todo mundo porque eu quero aparecer. Quero me mostrar. Então, assim, vai vir à tona algumas coisas. E o grande problema da bebida é que ele também vai trazer problemas que você vai ter que lidar depois. Essa pessoa não quer lidar e aí ele fica mais agressivo. Uhum. Então, ele faz coisas, tem que reconhecer que fez, passa vergonha a semana inteira. Quando chega no final de semana, bebe de novo e fica agressivo, porque tá com raiva de ter ouvido certas coisas. Uhum. Tem uma coisa que a gente chama de ciúme alcoólatra, do ciúme do alcoólatra. Porque a pessoa, depois que bebe muito tempo, ela vai perdendo também uma capacidade de ver o mundo como ele realmente é. Então, tem o ciúme do alcoolista, que é uma percepção psicótica do mundo, porque o neurônio está muito cozido. E a pessoa começa a ver coisas onde não tem. Tem umas coisas meio persecutórias. Então, porque a bebida danifica o cérebro. Danifica. Ela, Algumas pessoas vão fazer isso mais rápido, outras mais devagar, dependendo do quanto que eu bebo, do que eu bebo, de quão batizado foram as bebidas que eu bebi ao longo da minha vida. uma pessoa que bebe todo dia é uma pessoa doente, né? Ele é alcoólatra. Tratamento. E uma pessoa que teve na infância um exemplo de um pai, de uma mãe, que seja, né, de um tio onde viveu a sua infância com bebida, possivelmente pode desenvolver essa característica também, né? Pode, ou pode, porque viveu isso, falar, não vou fazer isso. Isso é uma questão nossa. Entende? Assim, eu ter tido um pai que na juventude andava a pé, não faz com que eu despreze carro e vai andar a pé. Uhum, uhum. Então, muitas vezes eu uso isso como uma desculpa para falar, olha, a culpa não é minha, é do meu pai que bebeu. É, a responsabilidade, né? Entende? Assim, então tem uma série de coisas que meu avô fazia que eu não faço. Tem uma série de coisas que meu pai fazia e que eu não faço. Sabe assim? Então, é lógico que eu ter quem faça isso na minha casa me mostra que isso é possível. Tem gente que nem sabe que é possível fazer caipirosca com morango. Porque eu lembro que uma vez eu estava conversando com uma americana e falei para ela que no Brasil a gente tomava muito abacate com leite e açúcar. É. Oh, porque aqui o abacate é uma comida salgada. Então, eu ter tido contato com alguma coisa me dá essa informação. Uhum. Ué, eu comia abacate. No Brasil, eu comia abacate com açúcar. Né? Mas, se por algum motivo você tem a conscientização de que o açúcar faz mal, mesmo você tendo visto a sua mãe comer muito açúcar, às vezes você não vai comer. Uhum. Ainda que você saiba que o açúcar existe e que algumas pessoas comem. Então, a gente tem que ter um pouco de cuidado de que porque meu pai fez isso, então eu faço. Muitas vezes é uma desculpa esfarrapada para eu abrir mão do esforço de fazer aquilo que é mais adequado. Uhum. Exato. E Solange, ó, a gente está a 10 minutos de acabar já a live. Você acredita que já está passando o tempo? Rapidinho com você, né? Tô adorando esse assunto e a gente precisa revisitar numa outra live isso. Mas vamos aproveitar esses 10 minutos que a gente tem restante para a gente poder falar um pouquinho. Eu tenho uma notícia, inclusive, aqui para poder falar, né? Mas eu queria que a gente falasse um pouco em relação a todas essas faces dos abusadores, né? Que é justamente o tema da live, amores e suas faces. Será que ele me ama? Porque a gente ainda tenta, numa relação, né? Eu, durante vários anos, eu sempre pensava, né? Eu vou tentar. Não, ele me ama, eu vou tentar mais uma vez.
E, assim, cada vez mais que você vai ficando nesse relacionamento, mais você se machuca, mais você pode cada vez mais perder, inclusive, sua vida por causa disso, né? Então, assim, os abusadores em geral, no caso, claro, tem psicopata, o narcisista, todas essas faces que você mencionou, eles têm a capacidade de realmente amar alguém ou só a eles mesmos? Não, eles podem até amar. Agora, é uma certa pobreza da mulher. Fala, olha, se ele me ama, então tudo bem. Entende? Assim, a pergunta que a gente tinha que começar a nos fazer, assim, ele sabe amar? Hum. Porque se ele sabe amar, aí eu fico. Porque não adianta só eu amar o meu cavalo. Eu amo muito meu cavalo. Eu sou capaz de, às vezes, vender meu carro para pagar um veterinário para ele. Uhum. Mas eu tiro a liberdade dele, deixo ele numa baia, ele só faz o que eu quero, ele só come o que eu determino. De vez em quando eu coloco coisas que machucam ele para eu poder andar, e ele vai andar o tanto que eu quero, o dia que eu quero, na hora que eu quero. Não que eu não vá deixar ele nunca, jamais, em tempo algum, beber uma água na hora que ele quer. Mas, assim, o fato de eu amar não quer dizer que eu respeito. O fato de eu amar não quer dizer que eu trato bem. O fato de eu amar não quer dizer que eu saiba amar. Então, nós, mulheres, a gente tinha que sair um pouco desse papel de que eu estou aqui à disposição do outro. Então, se ele me ama, tudo bem? Você sabe amar? O que eu já vi quando eu era criança, adolescente, assim, das amigas da minha avó, que morria o marido. Depois eu vi ela comentando que eles esquecem que criança tem ouvido, né? Nossa, fulana agora tá tão bem, depois que o marido morreu, ela rejuvenesceu, ela voltou a cantar, voltou a ser a pessoa que parecia com a jovem que era colega minha lá no colégio de freira. Porque não quer dizer que o seu fulano não amasse. Mas quer dizer que o seu fulano não sabia amar. E você passar a vida inteira, mesmo que ele não te mate, você passar a vida inteira ali tentando fazer um alguém evoluir espiritualmente, talvez a gente tenha mais o que fazer nessa vida. É porque é muito cansativo você viver só para doar, né? Você só doa, você só doa, você só doa. O tempo inteiro você tá doando. Aquele cara tá te sugando, cara, mulher, né? Que seja o abusador, só tá o tempo inteiro ali sugando você. Suas Não, Érica, você pode doar, mas você pode doar numa relação que você é bem tratada. Você pode resolver ser Madre Teresa de Calcutá nessa vida sem ser humilhada. Sim, mas a doação é única de um lado quando existe o abuso, né? O problema não é a doação, é aguentar o abuso. Ah, Entendeu? Eu posso doar, ah, ok, eu posso ser Madre Teresa de Calcutá, eu posso ser Chico Xavier, eu posso. Mas a questão é aguentar o abuso. Isso aí é desnecessário. uhum. Então, doar um pedaço de carne para o outro bater é desnecessário para você e não ajuda ele. Isso não é doação, isso é submissão, isso é sacrifício. Porque a gente fala assim, pelo meu amor eu dou minha vida. Você não está dando a vida coisa nenhuma, você está dando a sua morte. É. Quando eu falo assim, é tão bonitinho quando o outro vai lá no alto do Himalaia pegar uma flor para mim. Num amor mais maduro, mais bacana, você fala que ir no Himalaia é coisa nenhuma. Pega uma flor aqui mais perto e vamos para a praia bater papo e rir. Essa coisa de que amor está vinculado a sacrifício, ela é muito doentia. É uma percepção nossa também. Sim. Então, quando eu fico nessa postura, eu estou sendo um complementar patológico desse outro que muitas vezes ele não é um psicopata. Ele era alguém que, se ele tivesse contato com uma realidade mais real, de que eu tenho que ser uma pessoa minimamente viável para estar do lado de uma outra pessoa, isso ajudaria esse indivíduo a progredir na vida também. Uhum. É o que Agora, só para terminar, e aí algumas vezes o que a gente tem é uma cegueira também. Uma pessoa que seria um excelente namorado, eu quero transformar ele em marido. Muitas vezes a gente passa de fase antes da hora. E não é porque o outro demonstrou que ele tem competência para ser um bom marido. É porque eu não quero ser a última prima a casar.
É porque eu acho que a ansiedade da sociedade, hoje em dia, as pessoas estão muito com ansiedade à flor da pele. Então, tá tudo muito. Sempre a mulher, assim, ela nasceu para casar. Então, assim, eu já recebi no meu consultório, a gente falou assim, Solange, o próximo eu caso. Ele nem sabe quem vai ser o próximo, mas com o próximo eu caso. Por quê? Porque eu não quero ser a última das minhas primas a casar. Então, tem uns sonhos que a gente não fala, às vezes a gente fala assim, é esse sonho em função de mim, é o dinheiro que está aqui a meu serviço, é o casamento que está aqui a meu serviço, é a casa que está aqui a meu serviço, fica eu a serviço disso. Eu tenho que fazer isso acontecer de qualquer jeito. Exato. E aí é outra coisa que faz a gente ficar nas relações, é quando eu falo, tá ruim a relação, vou sair. Aí o outro fala assim, mas você não queria um casamento para sempre? A sua mãe vai ficar decepcionada, você precisa primeiro divorciada da sua família. E aí eu fico num lugar muito ruim para manter um sonho do grupo, da mãe, o meu sonho. É porque o que acontece é o seguinte, a gente sofre também muita influência da família e dos amigos que estão em volta. Porque o abusador, na verdade, ele acaba sendo muito legal com todo mundo, mas com você, ele é uma peste. É uma pessoa assim, tipo, a pior de todas. Mas ninguém imagina que esse abusador faz todas essas coisas. Por isso que você começa a mentir. Porque, pô, a tua família idealiza essa pessoa. A tua família fala, ele se mostra super, né? Ele paga as coisas para você, ele faz tudo por você. Você ajuda a mentir. Você não chega para sua família e fala, tá acontecendo assim, assim, assim. Agora, eu estou atendendo a menina que ela está sendo uma relação muito complicada. Muito complicada. E a hora que eu ajudo ela um pouquinho, ela fala, mas meu pai não vê ele tão ruim. Eu falo, seu pai sabe tintim por tintim do que acontece? Não. Você contou pro seu pai o dia que ele pegou aquela faca e fez aquilo assim, no vestido que estava no guarda-roupa e você sabia que ele estava mostrando no vestido o que ele está contando com você? A Exatamente. resposta é não. E aí tem uma outra coisa. Muitas vezes, quando a pessoa sai da relação, tem uma banda de gente falando, não sei como é que você aguentou ficar naquela relação. Porque ele engana, mas não engana tanto assim todo mundo. Às vezes a gente também, pelas nossas questões, quer que aquilo dê certo um dia. Isso é verdade. Então precisa muito de uma coisa que você teve, que são amigos que te apoiam, porque para o ser humano é melhor estar mal acompanhado do que só. A gente é feito para viver em grupo. Uhum. Então, quando você se sente amparada por uma melhor amiga, por uma irmã que tem coragem de se abrir com ela, aí você toma um pouco mais de coragem. Você fala, eu vou sair, mas eu não estou sozinha. E aí... Uma das coisas que acontece é que o abusador, principalmente o psicopata, o machista, eles vão... O narcisista, eles vão cortando todas as relações que você pode ter fora ele. Exatamente. Eles cortam a sua futura rede de apoio, no caso, né? Porque você já vai começando a criar os vínculos e ele já consegue enxergar que através desses vínculos você vai enxergar todos os passos do abuso e aí vai se libertar. Então, a função deles é não deixar você se libertar. Você tem que ficar naquela gaiola. E não é só enxergar, às vezes você já enxerga, mas aqueles vínculos vão te dar a ponte para o mundo. A coragem. A coragem. Exatamente. Eu vivi isso, Solange. Beijo, Lucy. Olha, tem 2 minutos de live, né? E eu queria, nossa, Solange, agradecer a você imensamente. Você é maravilhosa. Beijo. Agradecer também por essa live. Queria agradecer pela sua disponibilidade, pelo seu conhecimento, por você poder passar muita coisa boa pra gente. Você, quando fala, abre assim as portas. Adoro. Demais o seu autora iniciativa. E acho que você vai fazer muita coisa legal por aqui. Conta comigo, viu? Vamos sim. Muito obrigada. Vai ficar gravado. Sim, Ellen, vai ficar gravado. Vai, eu vou gravar agora. Vou salvar porque sim, a gente que precisa ver essa live. Beijo, amada. Fica com Deus, gente. Obrigada por ter vindo, hein, participar. Beijo, Sou. Fica com Deus. Tchau.